Ministros do Supremo saíram em defesa do colega Alexandre de Moraes, após notícias da pressão exercida por ele sobre o presidente do Banco Central. Mais uma vez, no centro das atenções, a novela do Banco Master. Ministros do STF apoiam Moraes. O discurso natalino de Lula, só que referindo-se ao mundo de Nárnia, não o Brasil. E a novela do Banco Master. Justiça no Brasil. Abre aspas. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário, salvo exceção para o ex-presidente Bolsonaro, que é culpado até que se prove o contrário. Fecha aspas. Houve uma prevaricação do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo? Bom, segundo especialistas, o BC, o Banco Central, não pode receber ninguém de instituições que não sejam atreladas ao mercado financeiro. Por exemplo, o STF. Então, está aí um caso de possível prevaricação. Mas vale lembrar que a pressão de Moraes sobre ele estava grande demais. Afinal, os interesses de Moraes e do escritório de sua esposa, no caso, advocacia administrativa, o que é um crime, estão acima da lei. E o lema do STF é, abre aspas, nós somos intocáveis, acima da lei e do bem e do mal, fecha aspas. É preciso que o Banco Central venha a público e conte toda a verdade sobre o que Moraes queria com ele para procurá-lo tantas vezes, sem medo, sem nada. Afinal, o que o STF, que já acumula tantos escândalos, poderá fazer com o presidente da autarquia brasileira e mais, que tem apoio de 100% do mercado financeiro, até dos banqueiros que detestam juros altos, mas, todavia, contudo, porém, sabem muito bem que se os juros estão em 15% ao ano e os juros reais a 10% ao ano, já que a cereja do bolo de um banco é vender dinheiro através de empréstimos, só que com juros baixos, já que o brasileiro teve que aprender a duras penas que dívida não levam absolutamente a nada. Só que,
quando temos juros baixos, o que pode salvar em alguns casos bastante específicos. Nunca aceite essas propostas desesperadas dos bancos, porque você tem seu nome limpo, uma boa pontuação do seu score no Serasa Experian, de transformar o limite do seu cartão de crédito em dinheiro em sua conta corrente. É o mesmo que entrar no rotativo do cartão. Aí, pronto, começa o câncer a virar uma metástase. E aí, meu caro, a única coisa que eu posso lhe dizer, se não tem controle de finanças pessoais, não deveria ter cartão de crédito. O limite extra em sua conta, aquele que faz você perder a cabeça, ele fica bem abaixo do valor ali da sua conta corrente, atentando sua cabeça. Ele é o antigo cheque especial que você por acaso use. No mínimo, prepare-se para entrar numa espiral sem fim, onde você vai se afundando, enrolando até não ter mais como sair. Ou então, na pior das hipóteses, dá o calote, ficar inadimplente e acabar de se ferrar de vez. Se você acreditar em uma linha nas entrevistas de Haddad, quando fala em economia e como vai as mil maravilhas no reino de Nárnia, tome muito cuidado antes de tomar qualquer decisão baseado nos dados que ele fornece, porque o que vem de verdadeiro é tanto quanto igual às falas de Lula da Silva. Em outras palavras, é uma mentira atrás da outra. Boa noite, meus amigos aqui do canal Amante da Curva Capital. Se você é inscrito ou não no canal Amantes da Curva Capital, considere a hipótese de se inscrever, curtir os nossos vídeos, para o YouTube, né? Entender a relevância do vídeo, do conteúdo, a verdade que está por trás de todas essas polêmicas de fim de ano no Brasil, e compartilhe com o máximo de pessoas que vocês quiserem e puderem. Só assim, mais e mais pessoas saberão por nós e não da mídia estatal do PT todas as tretas que relacionam mercado financeiro, propaganda, o que é fato e o que não é.
Se você deixar-se levar porque agora parece que estão soltando aí um escândalo atrás do outro envolvendo o Banco Master, o STF como um todo, viajando de jatinho, com escritório, com advogado do Master, ou também a advocacia administrativa do escritório de Alexandre de Moraes, com o Banco Master, deixar-se informar por essas grandes mídias televisivas que dependem de concessão do governo, isso pode te levar aí a uma desinformação, tá? Então, nós que somos independentes, e isso aqui não é um canal de mídia, é um canal de mercado financeiro, ajude-nos a propagar as nossas ideias, né? Que são todas baseadas aqui, tá? E também não em reportagens de Globo, de Bandeirantes, de SBT. Não. É que chegam pra gente, porque a gente tem acesso ao mercado financeiro. Como investidor, entendeu? Como capital de acionistas. Então a gente tem acesso e sabe sim o que está acontecendo. Ou então em sites oficiais, ou mesmo então em jornais aqui de mídias também independentes, tá? A gente não vai só para, mas a jornalista lá agora deu para fazer isso, fazer aquilo. E daí? Não é por isso que eu vou passar o pano para ela. Ou vocês já se esqueceram rapidamente assim que é o primeiro artigo dela tinha como manchete o quê? Agora que acabou o bolsonarismo, que o STF teve que abusar um pouco das suas prerrogativas, abre uma aspas de todo tamanho aqui, mas foi por uma boa causa, e agora que Bolsonaro está preso, que a trama golpista acabou, o STF pode voltar para o seu lugar. Criaram um monstro e agora quer que ele volte, né? Pois é. Então, prepare-se, minha filha, porque a bola da vez pode ser você entrar na mira de Moraes aí, que se nem o Banco Central, que é a autarquia mais elevada do nosso sistema financeiro, do nosso sistema monetário. E aí? Tá? Hoje é sábado, 27 de dezembro de 2025. Os ministros do Supremo Tribunal Federal manifestaram apoio ao colega Alexandre de Moraes após a divulgação
de reportagens que apontaram supostas pressões exercidas por ele sobre o presidente do Banco Central, o jovem Gabriel Galípolo, em assuntos relacionados ao Banco Master. Em conversas reservadas, integrantes da corte avaliam que a repercussão do caso estaria associada à atuação de grupos opositores ao ministro e classificaram o episódio como desproporcional, utilizando expressões como tempestade em copo d'água para descrever a situação. Segundo relatos desses magistrados, a corte estaria sendo alvo de críticas que, na avaliação deles, não se sustentariam nos fatos apurados até o momento. A leitura predominante entre esses ministros é a de que o tema ganhou visibilidade em razão do histórico de embates envolvendo Moraes e setores políticos que se opõem às suas decisões no STF. O ministro Dias Toffoli, relator no Supremo do inquérito que apura possíveis fraudes envolvendo o Banco Master, aquele que viajou para Lima, no Peru, no mesmo jatinho que o advogado e mais alguns diretores do Banco Master, e que foram falando de outros assuntos durante 5 horas de viagem, tá? Durante 5 horas de viagem, só de ida. Depois o Palmeiras se ferra, perde, né? Eles dormem lá no hotel, nada de conversa de Master, voltam com mais 5 horas de viagem ou mais para o Brasil, sem nada de conversa de blá 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 de Master. Outras conversas, ou seja, eles foram falando na vitória, numa suposta vitória do Palmeiras, e vieram falando depois 5 horas da derrota do Palmeiras. Bom, tem bobo pra tudo, tem gente ingênuo pra tudo nesse mundo. Quem quer acreditar nessa falácia do Toffoli, tudo bem, beleza, né? Quem quer acreditar nas narrativas dele, que viajou, que nem deveria, e também que está defendendo o colega que disse que isso aí é intriga da oposição, em outras palavras, né? De gente que se opõe às suas decisões no STF. Não é gente que se opõe, não. É o Brasil que se opõe quando ele toma decisões monocráticas, quando ele toma decisões arbitrárias, o que ele faz com pessoas, como ele destrói a vida das pessoas, o que é que esse cidadão que está acima do bem, do mal e das leis todas,
o Supremo Deus do Olimpo é capaz de fazer com os brasileiros que até antes nunca visto num governo de civil? Que diabos é isso? Violou todos os direitos humanos que ele poderia. Torturas, prisões arbitrárias, ordem de busca e apreensão da forma mais descabida, até em crianças, menor de idade. Sem contar a morte do Clezão, sob custódia do Estado. Para ele, morreu tarde, né? Então, o ministro Dias Toffoli, relator no Supremo do inquérito que apura possíveis fraudes envolvendo o Banco Master, também recebeu manifestação de solidariedade de outros integrantes da corte. Isso para surpresa de 0 pessoas, tá? A defesa ocorreu após a divulgação de informações de que, em novembro, Toffoli teria viajado a Lima, no Peru, para assistir à final da Copa Libertadores entre Flamengo e Palmeiras, no mesmo voo particular utilizado por um advogado que atua na defesa de um dos diretores do Banco Master, a instituição que posteriormente foi liquidada pelo Banco Central do Brasil. Por quê? Porque tem mais de 42 bilhões em título, 42 não, 12,2 bilhões e mais 40 bilhões total de 50,2 bilhões de reais em títulos podres. Nos bastidores do STF, ministros argumentam que tanto o presidente do Banco Central quanto os integrantes da Suprema Corte não estariam sujeitos a pressões externas. Olha, segundo essa avaliação, a autonomia institucional dessas autoridades impediria qualquer tipo de interferência indevida em decisões técnicas ou judiciais, como, por exemplo, magistrados citam que, se houve disposição para ceder a pressões políticas, o ex-presidente Jair Bolsonaro não teria sido condenado no processo que apura a tentativa de ruptura institucional. Em reportagem do jornal O Estado de São Paulo, informou que Alexandre de Moraes teria feito 6 ligações telefônicas para Gabriel Galípolo no mesmo dia, com o objetivo
de obter informações sobre o andamento da operação de compra do Banco Master pelo Banco de Brasília, o BRB. Paralelamente, veio a público que a advogada Viviane Bassi de Moraes, esposa do ministro, firmou o contrato no valor de 129 milhões de reais para prestar serviços jurídicos ao Banco Master em Brasília, conforme relatado pelo jornal O Globo. Estranho é que, se vocês também, se não houvesse, melhor, nada de esquisito, nada de controvérsia, por que então que ela não fala que tipo de contrato é esse? É para atuar como? Só prestação de serviços jurídicos? Não. Isso está muito vago, está muito aquém do que se espera de um tal escritório que recebe um valor, primeiro, muito acima dos valores aplicados pelos mercados do direito da advocacia, e segundo, por estar praticando uma advocacia institucional, que é, entre tantos outros, o fato dela ser a esposa de um dos ministros do Supremo e defender casos desse mesmo banco lá no Supremo, teria sim que não ter sigilo nenhum. Teria que se abrir para falar, dar explicação, pelo menos para a imprensa. A arrecadação federal, impostos, somaram 226,8 bilhões de reais em novembro e bate o recorde do mês. Gleisi Hoffmann culpa a Selic a 15% por aumento da dívida pública. Olha, gente, assim como Lula, Haddad, essa senhora, Gleisi, e o seu namorado, amante, marido, carai lá que for, o lindinho, o que vem dessas pessoas em falas são totalmente desconexas, desproporcional e, aliás, se tem uma pessoa que eu tenho certeza que entre Moraes e Banco Central ou Gabriel Galípolo, que lado que ela vai estar, 100% do lado de Moraes. O sonho dessa senhora é que Galípolo saia, é que o Banco Central, que tem autonomia hoje, graças a uma lei do ex-presidente e uma conquista da sociedade brasileira, tanto é que o senador mineiro, um traidor do seu próprio eleitorado, que teve inúmeros pedidos de impeachment
do senhor Alexandre de Moraes e ele pôs tudo debaixo da bunda e não apresentou nada, não pautou nada. Anistia, pôs tudo debaixo da bunda e não pautou nada. Mas teve uma coisa no início do governo Lula, em 2023, que ele falou que uma das primeiras coisas que ele ia fazer é tirar a autonomia do Banco Central e voltar para o governo federal. Só que não. A única coisa de bem para a população brasileira e de bem para nós mineiros que o senhor Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado Federal, que é a casa que pode reverter essa lei, disse, abre aspas, não iremos mexer na autonomia do Banco Central do Brasil. Essa é uma conquista do povo brasileiro e não será mexida. Fecha aspas para o Pachecão. Bom, eu sei que para a maioria dos esquerdalhas, das petralhas, né, dos sociopatas, entendeu? Dos comunas, dos pseudo-socialistas, isso foi como um chute no saco. Pouco me importa. Pela primeira vez, depois que assumiu a presidência do Senado, ele fez alguma coisa que prestasse. E foi isso. Só também. O resto foi tudo não mesmo. Foi tudo não. Não pro Lula e não para nós também e não também para aqueles pobres coitados que estão lá, né, morrendo nos porões da Papuda. Em nome da democracia, como diz aí o próprio Moraes, que se não fosse, né, por essa independência que o banco, que o STF tem, né, se não fosse, né, essa disposição para ceder às pressões políticas, Bolsonaro não teria sido condenado a 27 anos e 6 meses de prisão no processo que apura a tentativa de ruptura institucional. Tá certo. Eu não vou ficar voltando nisso não, porque isso aqui me dá nojo. Então a Hoffmann culpa a Selic de 15% por aumentar a dívida pública. Mas ela se esquece, tá? Vamos colocar isso bem entre aspas aqui. Mas ela se esquece de dizer de quem é a culpa verdadeira pelo aumento exponencial da dívida por excessos de gastos públicos e que o governo só pensa em arrecadar, sufocar as empresas com impostos, sufocar os cidadãos brasileiros com mais e mais impostos, com essa reforma tributária louca que vai
incidir sobre nós a partir do dia 1º de janeiro e que a gente vai estar simplesmente ferrado. Isso não. Mas cortar gastos é condenado desde 2023 por Lula da Silva. E ainda diz que juros sugam recursos do orçamento da União. Juros sugam recursos de qualquer pessoa que gasta mais do que arrecada. Ou seja, que se endivide, dona Hoffmann. Ou a senhora não tem noção disso? Qualquer coisa, não é só da União, não. Mas o Brasil não precisava de ter essa dívida interna, não, porque a direita entregou o país com um caixa, que eu não sei o número exato aqui agora, para falar aqui para os senhores, eu não vou falar aqui da minha cabeça, porque eu não sei de fato aqui agora, né? Mas entregou um caixa azul, positivo, com superávit, nenhuma estatal com dívidas a perder de vista, tá? Nenhuma estatal quebrada, esquartejada, cortou todos os gastos, 22 ministérios fizeram tudo que quase 40 ministérios não fizeram nada, absolutamente nada. Nenhum ministério do seu governo funcionou em nada. Só entraram lá para gastar, inflar a máquina pública e fazer mais dívidas, gastos com orçamentos valiosíssimos para cada ministério desse, e não resolveu absolutamente nada de nada. Excessos de gastos públicos do governo que não levaram a nada, apenas aumentar a dívida. Por que culpar o Banco Central? Esqueceu do Lula, que o Lula disse abertamente em um de seus discursos palanqueiros? Vamos abrir uma aspa aqui para ele. Todas as vezes que você cometer um erro, sempre arrume uma outra pessoa para você jogar a culpa. Jamais admita que o erro é seu, fecha aspas. Isso veio de novo à tona agora aqui na internet, em todos os canais aí. Até canais da grande mídia. CNN, Globo News, Bandeirantes e por aí vai. Típico de um socialista partidarista comunista. Típico, porque os comunistas, eles jamais assumiram que a culpa é deles, mas sim do outro. Mesmo que eles tenham errado, por mais que eles tenham errado,
jamais admitiram que a culpa pudesse ser tá aqui, mas eu não sei onde tá agora, não. Eu acho que isso responde tudo que essa desmiolada senhora disse, pois são décadas de convivência com Lula, o segundo maior socialista do Brasil, e o PT, porque o primeiro é o José Dirceu, e o PT é um partido, por essência, o partido mais comunista do Brasil. Nem o PCdoB, embora seja completamente insignificante, é tão comunista quanto o PT. Mas de volta à taxa Selic. Aos 15% e a reclamação da Hoffmann, será que ela não sabe, ou melhor, sabe, mas precisa de culpar alguém, e este alguém jamais, nunca será alguém do PT, muito menos Lula, que é o Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, está arrancando os cabelos para conter a inflação causada pelos gastos astronômicos do atual governo, e que o remédio para isso é a alta dos juros. Daqui uns dias eu acho até que o Galípolo vai ficar igual o Xandão. Não vai ter mais cabelo nenhum para arrancar. Com 40 e poucos anos, tá? E preparem-se suas dívidas de fim de ano, pois o que já está ruim vai piorar ainda mais. Podem ter certeza disso. Tá? O que tá ruim vai piorar. Não adianta passar pano para petista, para nada aqui não, porque não tem jeito. É economia. Economia não é demagogia. Economia não é falar só, não. É números. É números concretos, tá? Que se trabalha. Então, fiquem bastante espertos, tomem cuidado. Pessoal, eu não estou falando isso apenas para poder falar que ninguém pode gastar, que ninguém pode viajar, para isso, para aquilo. Poder pode. Agora, o que não pode é você enfiar a cara numa dívida para poder sair viajando aí, esnobando, curtindo e tudo mais. E depois, bom, poder pode, cada um é livre, cada um faz o que bem entender. O dinheiro é seu. Só que depois também tem que arcar com as consequências. Porque ao contrário do governo Lula da Silva, que pode culpar Deus e o diabo ao mesmo tempo por suas merdas que ele faz, nós não podemos.
O que nós temos que fazer é pagar. Agora eu quero ver é pagar dívidas com juro real de 10% ao ano, que, muito pelo contrário que esses economistas aí de IBGE estão falando, pode ter na primeira reunião do Copom, que será com apenas 7 dirigentes, porque 2 terão que ser exonerados agora, no dia 31 de dezembro, exonerados no sentido que perdem, acabou o mandato deles, né? Então, eles têm que deixar o cargo e migrar aí para iniciativa privada. Até Lula indicar os outros 2, passar por sabatina no Senado, para depois então ser reconduzido ao cargo, aí isso vai demorar quanto tempo, gente? Então, mas o que muda nisso numa reunião do Copom? Não. Ao meu ver, não muda nada. Eram 9, passa a ser 7. Ímpar do mesmo jeito. E o voto de Minerva é do presidente, né? Mas não vai ter voto de Minerva, não. Porque não tem como ficar empatado esse trem, não. Então, cuidado. Porque se a Selic diminuir aí, certo? Nessa primeira reunião, o que o mercado aposta totalmente o contrário, mas pode ser cortado na 2ª de março. Na 2ª reunião de março. Aí. Mas é só o tempo do Lula abrir, jorrar dinheiro aí nas suas políticas populistas. Ele quer endividar a nação, ele quer sacrificar o povo brasileiro com arrecadação, mais arrecadação. Quer dizer, ele vai sacrificar todo o Estado brasileiro, todo, com arrecadações, imposto, até... Quantas galinhas você tem no seu terreiro aí? 10, pois é, cada uma tem que pagar imposto também. Quantos cachorros você tem? 5. Então cada um também tem que pagar imposto simplesmente por existir. E as empresas? Eu vou falar para vocês, guria mesmo aqui, o número de recuperações judiciais que está tendo. Tá? Bateu recorde. Viu? Então, tudo para quê? Em nome de um projeto de governo. E qual é esse projeto de governo? Se perpetuar no poder, ficar no poder indefinidamente. Se não for eu, vai ser o Haddad, vai ser o Dirceu, vai ser o Lindinho, vai ser a Hoffmann, vai ser o Genuíno, vai ser o Mercadante, vai ser qualquer petista, menos alguém da direita, que ele fala em alto e bom som. Jamais essa corja de direita voltará a governar este país. Como que ele afirma isso tão categoricamente? Porque antes ele tinha, né, toda a máquina judicial nas suas mãos. O povo ainda com medo. Até hoje nós temos medo. A gente dá cara a tapa aqui para trazer
né, alguma coisa de relevante para vocês, mas sabendo que a gente pode se ferrar a qualquer momento, tá? Então cuidado, porque o projeto de governo dele, que é se perpetuar, está acima de tudo. Só que para isso precisa de fazer mais e mais políticas populistas, que é pegar os vagabundos de plantão que preferem viver das migalhas de bolsa isso, bolsa aquilo, auxílio não sei mais o que tem condições plenas de trabalhar, onde o mercado está implorando para alguém vir trabalhar. E ele lá no seu discurso natalino, que de natalino não teve nada, teve um discurso palanqueiro, fala que nós nunca tivemos um desemprego abaixo da meta, nunca tivemos isso tão, né? Claro, quem está em algum plano de assistencialismo do governo não pode assinar carteira. Simples assim, tá? Então, assim que o governo abrir as torneiras dos cofres públicos para aumentar ainda mais o assistencialismo politiqueiro para se perpetuar no poder, logo essa Selic que o BC está precificando para 2026 no mercado de derivativos, as opções de o Copom mostram que 55% no balcão de apostas lá do mercado apostam na manutenção da Selic em 15% ao ano em janeiro e 35% em queda de 0,25 ponto percentual já na próxima reunião. No encontro de março, 65% aposta que o colegiado vai começar a reduzir os juros, sendo que 40% aposta que em corte mais robusto de 0,50 pontos percentual. Que o Brasil é o país que mais forma e cria jumentos e imbecis funcionais, isso não resta a menor dúvida. Mas este cenário poderá virar se as pessoas passarem a ter o hábito de ler. Há coisas de livros bons e, sobretudo, de qualidade que irão acrescentar alguma coisa para seu intelecto e deixar de ser um jumento ou um imbecil funcional que sai acreditando em tudo que políticos e governo e o Estado falam para vocês. Tá? E aqui fica uma boa frase, tá? Fica uma boa frase de São Tomás de Aquino. Idem veli, idem noli. Idem veli, idem noli. Traduz-se como: querer
as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas. Ela é usada para definir a essência da verdadeira amizade. Então, um imbecil funcional, né, é aquele que não suporta ficar sem os amiguinhos, mas amigos. Que amigos é esses? Que pensam diferentes, assim, que não comungam das mesmas coisas, das mesmas ideias, tudo, né? Que só querem, que querem, né? Eu quero ir para essa balada. Não, eu vou assistir a ópera. Pronto. É tipo isso, tão drástico assim que eu estou me referindo, tá? Então, procurar ver livros de filosofia, sociologia, política, economia, não necessariamente economia profunda, ou de autores bem renomados e cujo conteúdo tem a ver com os seus princípios direitistas, democráticos e capitalistas. E por fim, se você tiver amigos, procure andar com aqueles que são mais em conformidade com as suas ideias e convicções, não ideologias. Pare de ter amigos que vivam de incentivos do governo e não querem trabalhar para gerar renda e liberdade financeira. Que liberdade financeira é isso, é chegar aí no Ano Novo, no Réveillon, tudo você pode viajar para onde você quiser, de carro, de ônibus, de avião, do diabo que você quiser, sem ter que se preocupar que esse dinheiro que você gastou vai te fazer falta amanhã ou num futuro, no futuro próximozinho ali, no dia seguinte talvez. Isso é liberdade financeira. Aquelas pessoas que tenham uma mente aberta para novas ideias empreendedoras. Isso sim é deixar de ser um jumento ou um imbecil funcional. E, por fim, troque a palavra direito pela palavra financeira. E pare de se vitimizar. Olha, não tem nada mais fedido, nada mais execrável do que esses sociopatas, comunas, pseudo-socialistas. Ai, eu sou vítima da sociedade, eu sou vítima do sistema, porque eu não consigo uma posição numa empresa boa, porque eu não pude ter um diploma bom, porque eu não tive condições de estudar, que eu saí da favela. Eu vou citar 2 exemplos para vocês aqui. A Kathleen Ferreira, do canal Eu Quero Acreditar. Uma jovenzinha, que morava na favela, um dia resolveu mudar de vida, sair daquele ambiente, fez direito, agora é direito mesmo, advocacia. Primeiro, mesmo estudando em escola pública,
ela meteu a cara nos livros, se dedicou tanto ao Enem que passou no vestibular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, uma das mais conceituadas do Brasil. Apesar que eu não vou falar que Universidade Federal ou escola pública da educação básica com esse governo aqui é conceituado, né? E também não vou falar que universidades do tipo PUCs da vida são conceituadas. USP, conceituada, tá? Não posso. Unicamp, conceituada. Não. São tudo ideologias, tá? Que eu quero uma para viver, onde só tem pseudos socialistas, cabelos pintados, sovacos muito pior do que o meu, pelo menos eu sou todo cheiroso, tá? Sovacos cabeludos, mulheres de sovacos cabeludos, fedorentos. Por aí vai, tudo. Você entra nas salas de aula, paredes tudo rabiscadas, não sei com quem, com frases de Che Guevara, de Fidel Castro, de não sei o que, de morte ao capitalismo e blá 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 blá. Ah, pro meio dos infernos, pros quintos dos infernos. E essa menina hoje que apresenta esse canal, ela pôde ter a liberdade de largar a profissão depois que casou também. Ela é uma jovem muito linda, mas é uma menina de 20 e poucos anos. Eu pesquisei sobre ela. Sou assinante do canal dela. Tá? Eu assino, contribuo com o canal dela. Embora ninguém contribua com o meu. Então, eu posso ter conversas com ela no WhatsApp. Ela responde às minhas conversas, né? Lá nas minhas conversas, as minhas perguntas lá no Instagram, coisa que ela não tinha obrigação, porque é mais sobre vida pessoal dela mesmo. Mas tem fotos dela lá, um casamento puta de luxo, né? Então, ela casou, não deixou, mesmo com pouca idade, ela não se deixou levar por esse bando de arruaceiros que a gente vê nessas faculdades, tanto as PUCs da vida, que é particular, quanto as federais, estaduais e tudo mais, tudo. Você hoje, você não consegue dar aula no ensino médio mais, não. Agora, se o aluno do terceiro ano do ensino médio for reprovado em 6 matérias, ele é obrigado a passar. Os professores são obrigados a passar. E ainda são premiados por isso, para passar. Bom, mas isso aí é o que o professor mais gosta. Eu acho que eu represento 0,000000001 que não representa esse povo. Então vamos lá. Troque. Tá? Eu tenho o direito de reclamar. Eu tenho o direito de falar sobre isso. Eu tenho o direito de escrever, de rabiscar a tal, sei lá.
Eu tenho direito de fazer, de protestar na via pública, não sei o quê. Isso é coisa de comuna. E a outra, que eu admiro bastante, também jovem, que saiu também da favela e hoje tem, eu não sei quantas empresas e pessoas que a Nanda Guardian, da Guardian Capital, tem sob custódia para investir em dólar, em capitalismo, numa moeda mais forte do planeta, tá? Eu não sei quanto que ela... Eu tenho que achar, é aqui, aonde que tá. Aqui. Pronto. Foi mais rápido do que eu pensava. Ó, essa arvinha aqui, ó. Aí. A Guardia Capital. Ainda aparece alguns dados meus aqui, ó. Não devia nem ter aberto estranho. Então, ela é maior do que a Nomad, viu? Muito maior. Mas ela não pode ser recomendada assim também, porque você tem que ter, você tem que ter um patrimônio acima, não, igual ou superior a 100 mil dólares. Pasmem com isso, né? Pois é. Então, como que ela conseguiu isso, né? Sem nunca ter sido uma política nem nada e tudo mais. Ontem ela estava contando no vídeo dela aqui, ela estava falando, eu cheguei em casa, eu já tinha feito de tudo que eu podia, que estava ao meu alcance, as melhores clínicas veterinárias, eu levei a minha cachorrinha, a minha cachorra que é grande, sei lá como é que chama, né? Eu acho que é essa cachorra que ajuda cego a andar no... coisa aí, a pessoa que tem alguma deficiência, né, visual aí, sei lá. É labrador, né? Eu não sei como é que chama, eu nunca tive, não tem, pelo menos eu não tenho intenção de ter, não, né? Espero que mesmo enxergando péssimo, eu ainda continue enxergando. Então, ela chegou, quando ela entrou no apartamento, a cadelinha, a cachorra, estava morta. Chorou? Chorou. Chorou muito. Tá? Chorou muito. Mas ela não ficou, a minha vida acabou, que agora eu não sou mais nada, que não sei o que. Gente, eu perdi o meu pai em 2011, no dia 2 para o dia 3 de janeiro, às 2h45, no meu colo. De mão dada pra mim, tá? Deitado na cama dele lá, já. Eu sabia que não estava bom. Quando eu tirei ele da sala, coloquei na cadeira de roda, levei ele pro quarto, ele já não era a mesma coisa, que ele vivia brincando comigo. Dirige devagar aí, senão você vai bater o carro, que não sei o quê. Por conta da demência, do Alzheimer, sei lá, isso tem tudo. A hora que ele deu uma roncada e fechou os olhos, apertou minha mão assim, eu vi tchau. E a mãe começou a gritar e tudo, né? E aquela coisa toda. E
Eu falei, mãe, o corpo dele está todo arrebentado, cheio de ferida. Ele estava pedindo para ir embora, tá? Isso foi no Réveillon. Por isso que eu não tenho motivos nenhum para viajar em Réveillon, para fazer nada, para nada, tá? Mas assim, para comemorar nada. Para comemorar. Viu? Porque me vem essa lembrança. Mas a minha vida parou? Não. Muito pelo contrário, eu tive que me desdobrar para administrar tudo que ele deixou aí. Esse império todo que ele deixou aqui. Eu tive que me desdobrar, virar 1000 de uma vez, para poder conseguir, né? Querendo ou não. Tive que arrumar forças onde eu nunca achei que eu fosse ter. Então, ela também falou isso aí, né? Vida que segue, pronto. O corpo, o espírito que estava ali alimentando, a energia que estava alimentando aquele corpo, ela saiu, ela ficou livre daquilo. O que ficou ali foi um corpo inerte, matéria orgânica, que foi debaixo da terra, sepultado, pronto, acabou. Tanto é, depois que ele morreu, nunca mais fui em velório de ninguém e muito menos em cemitério algum. Por quê? Porque eu não vejo sentido nenhum mais desses trem. Eu vou ou no meu, ou da minha mãe, ou de algum irmão. No meu, eu não pretendo ir, tá? Eu já estou avisando aqui para todos, eu não quero ir no meu velório. Aliás, nem vai ter, né? Que eu já deixei uma carta, né? No cartório, com a Luana, tudo direitinho lá, que não vai fazer velório, não. Vai chegar lá e vai enterrar e pronto, acabou. Tem nada disso, não. Então troque essa porcaria, tá? Eu tenho direito de reclamar, eu tenho a liberdade de reclamar. Eu tenho a liberdade de me manifestar. Eu tenho a liberdade de protestar. Eu tenho a liberdade para poder falar. Eu tenho a liberdade de poder gastar, de poder comprar esse objeto aqui sem me arrepender depois que a conta chegar. É isso. Isso é não ser um imbecil funcional ou um jumento desses que andam por aí. Mudando de assuntos, vamos fazer agora uma viagem ao mundo de Nárnia. O de Lula da Silva, onde ele fez o seu discurso eleitoreiro de Natal e a realidade da verdadeira economia que se baseia em dados concretos, ou seja, em números. Enquanto ele quis passar para os brasileiros teorias falaciosas e desconexas com a realidade do país, o Brasil não está no planeta Terra, e sim no mundo ideal de Nárnia, basta entrar nos sites da Receita Federal e no oficial também do Banco Central e ver as discrepâncias, né? Como são imensas essas discrepâncias que desmentem tudo que esse senhor tenta vender como discurso político, como projeto de perpetuação de governo. Com a cara mais imbecil e ainda faz cara de coitadinho. Não é assim? Ele muda do jeito palanqueiro, ele muda para aquele jeito mais sereno,
polido, calmo, não sei o quê, né? Ainda segundo o chefe do executivo, a fala, ainda que o chefe do executivo falava que as famílias brasileiras nunca conquistaram tanto em 2025, a realidade que bate à porta é outra. Escândalos bilionários do INSS que deixaram famílias arrasadas, destroçadas, acabadas por causa desse assalto, dessa coisa asquerosa que houve no INSS, cujo seu entorno familiar está todo incluído ali, né? Isso ele não fala. Por que ele não fala nisso? Acabou com a vida de muita gente que sequer deu autorização para Sindinap, para sindicatos isso ou aquilo, descontar, né? Então, que é o INSS, que é o mais asqueroso de todos que o PT já cometeu em 1/4 do século no poder, 25 anos, quase, né? Quase 1/4. Pode tirar aí 2 anos de Temer e 4 anos de Bolsonaro, com 2 anos de uma pandemia forçada de ficar em casa. Então, se você procurar dados no site oficial do TCU, da PF e da CGU, você desmente esse homem na hora, sobre tudo aquilo que ele falou. Lula também esqueceu de falar sobre o Congresso Nacional. Vamos dar um desconto por causa da idade da síndrome de Biden, claro. Isso aí tá tudo bem. Onde esquerda e centrão se uniram mais uma vez para aprovar essa reforma tributária mais execrável que todo mundo poderia ter. Que qualquer nação era merecedora. E que vai entrar agora em dia 1º de janeiro, né, de 2026, eu acho. Isso aí. Que deveria ser o Estado arrecadar menos e aliviar a carga tributária sobre os brasileiros e empresas. Agora vamos ser monitorados, já estamos sendo, né? Monitorados dia e noite com o uso da inteligência artificial pela Receita Federal. Cada Pix, cada centavo de Pix, a qualquer hora, tá? E de qualquer valor, agora terá que ter uma comprovação na declaração de imposto de renda. De onde saiu e por que saiu e para onde e por que foi. Mas nem de longe é apenas mandar seu contador colocar lá, tá? Uma invenção qualquer, né? Terá que ter notas fiscais para comprovar tudo. Até então a gente inventava, o contador mesmo se virava por lá e falava, né? Agora, meus caros, acabou isso aí. Tem essa mamata mais. O Congresso segue drenando tudo. Só em emendas parlamentares, o orçamento anual do Congresso já ultrapassou 50 bilhões de reais, segundo os dados do
próprio orçamento da União, que funciona como uma troca de moeda política sem transparência e sem grande impacto questionável sobre o uso desse dinheiro. O fundo eleitoral segue explodindo, girando em torno de 6 bilhões de reais para políticos vagabundos, que nunca trabalharam em suas vidas, mas todos, sem a devida exceção, sobe à tribuna para fazer seus discursos emocionantes, prós e contra o governo, mas na hora de agir em prol do povo que os elegeram, ficam todos com os rabos presos entre as pernas, com medo de um só homem, de um só ministro da Suprema Corte. Ora, então, meus caros, é hora de pensar bem em quem nos representa e colocar lá, sem desperdiçar seu voto com vagabundos, tá? Colocar lá somente quem não tem o rabo preso. Quem não deve nada para a justiça, para não ser ameaçado, para não ser chantageado, para não sofrer pressão do STF e poder aprovar sim, tá? Para não ter falar que vai jogar merda no ventilador se isso for aprovado. Não. Se precisar principalmente o Senado Federal, se precisar de impeachment alguém, vai impeachment. Seja o todo-poderoso do Supremo, ou seja o presidente da República, seja quem for. Errou, fora. Tá? Caso contrário, em 2027, vai continuar essa mesma droga que nós estamos vivendo até hoje. Ainda tem mais um ano para viver. Mais um ano ainda para viver. Se não repetir, né? Se não repetir. Porque eu não acredito. Eu não acredito. Tá? Vão se vender sim por um bolsa isso, bolsa aquilo. E para fechar com chave de ouro o discurso falacioso de Lula, temos estatais quebrando, mas com socorro público. Os Correios, por exemplo, uma dívida que já chega a 12 bilhões de reais e empréstimo, pior, o empréstimo com aval do Tesouro Nacional, os seus investimentos, Tesouro IPCA+, Tesouro Selic, e aí? Como é que vocês vão fazer? Quem tem lá IPCA 40, IPCA 2030, IPCA 2035, sendo que os bancos emprestaram o mesmo valor. Itaú, Santander, Bradesco, que não vão perdoar, e tá certo, o banco não tem que perdoar a dívida de ninguém, não, se ele vier disso. Então, fica o recadinho aí para quem investe no Tesouro, fica acompanhando aí muitas vezes pessoas do mercado financeiro. É tudo pró-governo, os canais grandiosos, e recebe também, tá? E falam com vocês aí. O Tesouro Nacional, o Tesouro IPCA 15 está rendendo, blá, 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 blá. Então entra agora com um empréstimo de 12 bilhões, tá? Para salvar 12 bilhões, e cujo valor de mercado dos Correios vale 12 bilhões.
tudo 12. Era 20 o empréstimo. Mas o Tesouro só aceitou ser o avalista. E os bancos também viram como que eu vou emprestar 20 bilhões de reais para uma empresa cujo valor de mercado só vale 12. E ainda para um governo caloteiro igual Lula da Silva, que pensa em gastar, e cuja arrecadação é através de sufocar com impostos exorbitantes a classe média e a classe do andar de baixo também. Porque quem são os poderosos mesmo? Isso não afeta em nada. Eles vão embora o que quiser, pega toda a riqueza e some para onde quer. 12, tá? E as empresas privadas, só em 2025, de acordo com o sistema do Serasa, recuperações judiciais crescem 69% e atingem o maior número só em 2025. Recuperações judiciais e falências crescem 69%, tá? Por quê? Porque as empresas públicas, estatais, ainda têm o recurso do governo socorrer. Mas e as empresas estatais? E as pequenas que estão tentando começar um negócio aí, médio, pequenos e tudo, sem socorro algum. Bom, então é isso, tá? Tem muita coisa legal aqui nos links aqui abaixo que vale a pena vocês entrarem se quiser, tá? Darem uma olhada, viu? Então, eu vou falar apenas aqui agora do dólar. Não, primeiro aqui é do Ibovespa, né? O Ibovespa encerra em alta com perspectiva sobre o quadro eleitoral no radar. Novas perspectivas em torno do cenário eleitoral de 2026 trouxeram alívio aos ativos domésticos nesta sexta-feira. O Ibovespa encerrou em alta de 0,35% aos 158.473 pontos, mais longe da máxima de 159.552 pontos, impulsionado pela queda dos juros futuros e pelo desempenho das ações blue chips. Na mínima intradiária, o índice chegou a tocar a casa dos 157.906 pontos, tá? Então tá aí, viu? E só para encerrar, o dólar avançou mais 2,2%.
e encerrou em R$ 5,54. Tá? R$ 5,54. Lembrando que agora mas isso aqui são os o SDC. Peraí, eu acho que eu não devia ter entrado no Nubank, não, porque o Nubank não informa bem. Ele informa ali a do momento, entenderam? Eu li a matéria errada ali. Fechamento do Ibovespa no dia 26/12 às 18 horas. O Ibovespa sobe com apoio de commodities em dia de liquidez reduzida. Claro, fim de ano, Natal, tudo isso não pode se esperar outra coisa. O Ibovespa chegou a cair pela manhã com o risco eleitoral no foco, após o ex-presidente Jair Bolsonaro oficializar apoio à pré-candidatura do seu filho, o senador Flávio, ao Planalto. O movimento, no entanto, foi se dissipando ao longo da tarde e o indicador virou em uma sessão com agenda esvaziada e reduzida. Nessa toada, o índice fechou com leve ganho de 0,27% aos 160, tá vendo a diferença? Aos 160.896 pontos. Na semana, acumula alta de 153 pontos. O que isso aqui significa? Significa que o mercado já está apoiando quase que 90% a candidatura de Flávio Bolsonaro. O giro hoje, no caso ontem, foi de apenas 15 bilhões de reais. Entre as blue chip, as ações da
Petrobras oscilaram bastante e acabaram terminando em alta. PN 0,33, R$ 30,41. ON 0,31%, R$ 32,12, frente a uma valorização firme do petróleo ao redor de 2,6%. Vale segue a alta do minério e avançou 0,30%. Olha que delícia! Quem diria que a Vale ia sair daquele lamaçal que estava em 50 e poucos reais, ultrapassar a casa dos 60 e custar agora R$ 73,12. Quem comprou, quem acreditou na Vale lá embaixo, em 50 e poucos, agora está ganhando um boom de dinheiro que está estourando. Não sabe nem o que vai fazer com o dinheiro no final do ano. O dólar à vista subiu com a demanda de remessas de fim de ano. Isso mesmo, registrando 0,24% de alta a R$ 5,54. É a mesma lá do Nubank, mesma coisa. Mas a atuação do BC limitou a alta na semana. A moeda avançou 0,27%. O restante agora que é lá dos Estados Unidos, e nós não vamos ter mais tempo não, porque já tem 1h36, tá bom? O meu muito obrigado a todos vocês que ficaram comigo aqui até agora, né? E eu peço a vocês, olha, antes de votar, pensem bastante no que vocês estão fazendo. Pensem bastante em quem vocês querem para representar você lá no Legislativo. Porque se for candidato que está devendo, né, que tem crime nas costas, ou a família em torno dele também, igual o senhor Hugo Mota da Câmara, que não pode pautar nada, senão o prefeito papaizinho lá, o Xandão já ameaçou, já fez todas as chantagens possíveis. E o que ele fez? Acatou tudo calado com o rabo entre as pernas. Se é esse tipo de gente que você quer que te represente, então tá tudo bem. Muito obrigado. Um ótimo final de semana. Um ótimo sábado a todos vocês e domingo também, até segunda-feira, se for possível, tá? Até segunda-feira, se for possível. Tchau, abraço.